Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, bom dia, bom dia. São 10h10. Está na hora de mais uma abordagem sobre um tema que mexe com o país. Esta semana, inevitavelmente, falou-se de privatizações. O Governo lançou o PROPRIV, sigla para o Programa de Privatizações, 195 empresas do Estado, em que o Estado tenha participações, vão ser privatizadas. Como será o processo? É disso que trata o programa de hoje. Momento oportuno para prestarmos todos os esclarecimentos. O assunto é privatizações. O que ainda precisa de saber sobre o tema? No sábado às 10h10, esclarecemos todas as dúvidas. Os grandes dossiês abordados numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Ora, está lançado o mote. Obrigado por estar connosco. Um bom sábado e fique por aí. Fique também com Janifer Tavira, que canta Angola. E depois vamos ao assunto de privatizações. Achei a nova Angola na integridade do soldado que a bandeira foi jurar para o seu povo então guardar. Achei a nova Angola num caráter de um jovem que aprendeu a respeitar quem com ele não pensar. Achei a nova Angola na união das 7 cores que apesar das diferenças o arco-íris vai formar. Angola, a sua glória está na garra deste povo, no sorriso da criança que se vê com esperança. Sua força está na garra deste povo que dia e noite vela por ti. Angola, a sua glória está na garra deste povo, no sorriso da criança que se vê com esperança. Angola, a sua força está na garra deste povo que dia e noite conservando a união e a paz no coração, trabalhando duro para conquistar o mundo. Ninguém te para palanca negra. És muito rara como diamantes muito cara. Gosta de ajudar, não apenas criticar. Achei a nova Angola no povo que tem prazer de votar e escolher o tipo de líder que quer ter. Achei a nova Angola no sossego do adulto que aprendeu a confiar e hoje está pronto para voar. Achei as minhas
Jennifer Tavira, Angola, a nova Angola, Angola de todos nós. Ora, mais uma vez trouxemos um tema económico para a antena, mas além de económico, o tema privatizações vai mexer com a estrutura de grandes empresas, incluindo algumas que durante décadas foram tidas como soberanas, mas que precisam de um novo vigor. Este foi de facto um dos principais temas da semana, mas já lá vamos. Mesmo a terminar a semana, saiu a sentença do caso CNC, Conselho Nacional de Carregadores. O ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, foi condenado a 14 anos de prisão pelos crimes de peculato, violação de normas, participação económica e abuso de poder. No mesmo processo, o ex-diretor-geral do CNC, Rui Moita, e o antigo diretor-geral adjunto para a área técnica foram sentenciados a 10 anos de prisão. A antiga diretora adjunta para a administração e finanças, Isabel Bragança, foi condenada a 12 anos de prisão, enquanto Eurico Silva, coordenador da área das participações sociais e investimentos, condenado a 2 anos de cadeia com pena suspensa. Todos os advogados dos réus apresentaram recurso. Esta semana foi dado na Assembleia Nacional um grande passo para a institucionalização das autarquias, com a aprovação por consenso de 2 leis do pacote legislativo autárquico pela Assembleia. Trata-se da Lei Orgânica sobre a organização e funcionamento das autarquias locais e a Lei sobre a tutela administrativa sobre as autarquias locais. A proposta de lei sobre a organização e funcionamento das autarquias define o modo de organização e funcionamento das autarquias locais, com vista à sua institucionalização, como forma de materializar a descentralização administrativa. A proposta de lei da tutela administrativa do Estado sobre autarquias locais cria instrumentos jurídicos que concedem ao Executivo poderes de controlo sobre os entes autárquicos. Não podemos deixar de destacar, ainda durante a semana, a inauguração no Hospital Pediátrico David Bernardino de Luanda da nova unidade de cuidados intensivos de hemodiálise. Assim, o Hospital Pediátrico David Bernardino passa a tratar de crianças com insuficiência renal crónica e aguda. E por falar em saúde, decorre em 5 províncias do país uma campanha de vacinação contra a poliomielite. É uma campanha extraordinária de bloqueio da doença que abrange as províncias da Huila, Bié, Huambo, Cubango e Cunene. A Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, lançou a campanha no Lubango, província da Huila, e hoje vai deslocar-se aos municípios do Cuvango, Jamba, Matala e Quipungo. E também a marcar a atualidade, a cimeira da SADC, a 39ª, chefes de Estado e de Governo dos países membros da organização regional, vão estar reunidos hoje e amanhã na Tanzânia. Em cima da mesa, a necessidade da criação de um ambiente propício para o desenvolvimento industrial inclusivo e sustentável, o incremento do comércio intrarregional e a criação de oportunidades de emprego. Mas hoje, aqui no sábado às 10h10, vamos falar sobre privatizações. Esta semana a equipa económica do Governo apresentou o programa de privatizações de empresas estatais, que vai ser implementado até 2022. Saiba agora como está gizado o plano. A voz é da São Mora. Bom dia. O programa de privatizações do Governo tem um objetivo, é retirar algum do peso do Estado na economia. A privatização nunca é uma panaceia para se resolver reformas estruturais necessárias que nós precisamos. Que modelo é que nós pretendemos implementar? O modelo chinês pega num grupo de empreendedores com ideias, aplica dinheiro e assume a responsabilidade. Se falharem, tem 40, 50 anos de cadeia. 80 das 195 empresas do setor empresarial público e com participação do Estado vão ser privatizadas total ou parcialmente ainda este ano. De acordo com o plano de privatizações apresentado pelo Executivo, o programa, que será desenvolvido de forma faseada, fica concluído até 2022 e conta com o apoio do Banco Mundial. Empresas como a Sonangol, Endiama, TAG e ENSA vão abrir-se parcialmente a capital privado, enquanto outras, como o Banco Económico, BAE e Bodiva, serão alienadas totalmente. A maior parte das empresas participadas do Estado fazem parte do conglomerado Sonangol,
onde não constam as participações das empresas portuguesas Galp Energia e BCP, por serem consideradas estratégicas. O Ministro de Estado e da Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, afirma que a execução deste programa vai permitir assegurar a estabilidade e o crescimento sustentável da economia. Promover o crescimento de Angola, promovendo o investimento privado, promover uma maior disponibilização de produtos e serviços, contribuindo assim para a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida dos cidadãos. A privatização deve ser um meio para alcançar níveis de competição e de eficiência adequadas na gestão empresarial em Angola e na nossa economia. A implementação deste programa poderá trazer consigo alguns riscos, quer para os trabalhadores como para as empresas a privatizar. O secretário-geral da UNTA, Confederação Sindical, Manuel Viage, afirma que se o programa visa dinamizar a economia nacional e gerar mais empregos, é bem-vindo. O governo não ouviu os sindicatos enquanto parceiros sociais sobre o programa de privatizações. Tratando-se de empresas cujo número de trabalhadores visado estima-se que sejam superior a 10 mil, é legítimo que os sindicatos sejam considerados nesse programa, que ainda não aconteceu. E o Ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, esclarece que para o caso do setor que dirige, o que vai acontecer é a passagem da gestão de pública para privada e não a vendas das empresas. O setor dos transportes tem bens de domínio público, nomeadamente os aeroportos, os portos, que são bens que se irão manter sempre nesta lógica de serem bens de domínio público. Portanto, não estaremos a falar nunca da privatização de bens de domínio público, estaremos sim a falar da privatização da gestão dos bens de domínio público. Portanto, e é aquilo que neste momento estamos a estruturar. E o jurista e especialista em regulamentação de leis, Miguel Vieira, chama a atenção para algumas situações que poderão ocorrer com o surgimento de grandes conglomerados privados na nossa economia. Infelizmente, estes anos todos, o Poder Executivo, o Legislativo e o Parlamentar não se habituaram ainda a prestar contas a processos como estes. Quizá também podemos reservar uma parcela para os cidadãos, por exemplo, antes aqui no mercado bolsista, em que ao invés de procurar grandes conglomerados no exterior, que mais uma vez chamam a atenção, enquanto não se fizer reformas, nos últimos 5 anos ficamos ali na diversificação, confundíamos projetos com investimentos e no fim descobriu-se que não havia nada. Já o economista José Santos avança que a intenção do Executivo é boa, mas alerta para alguns fatores negativos que podem surgir até mesmo comprometer todo o processo. As minhas dúvidas estruturais consistem no seguinte: nós temos que pensar o processo a montante e a jusante. Mesmo a componente de privatização que nós estamos a nos referir e é quase líquido, que preferencialmente há onde surgir grandes investidores externos, depois a posterior há uma fatura quase que inegável a pagar. Porquê? Porque grande parte dessas indústrias vão produzir no país e vão transacionar no país, em kwanzas. Só que o investidor que traz 10 milhões de dólares, ele depois vai ter um processo que tender ao infinito da exportação dos seus dividendos. Trabalha em kwanza e assistiremos, obviamente, uma pressão sobre as divisas. Portanto, esse ciclo nunca mais vai acabar. Nós estamos a fazer análise na vertente da privatização das empresas, mas depois também temos que olhar as implicações que isso pode resultar. Economista José Santos. E neste sábado, às 10h10, temos entrevista. Este é o tema central do programa de hoje, privatizações. E para nos ajudar a compreender melhor o assunto em causa, a grande entrevista desta edição é com o Presidente da Comissão Executiva da Bodiva, Patrício Vilar. Bom dia e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, ora essa é um prazer. Estamos aqui para podermos tirar todas as dúvidas sobre este programa que vai ser bastante desafiante para todos nós. Ainda bem, daqui a pouco vamos a isto e antes de lá chegarmos, o João Gonçalves apresenta a sua opinião sobre o assunto. Peço também ao Patrício Vilar para que ouça o João Gonçalves e depois abrimos o espaço para os nossos ouvintes. João, vamos a isto.
Um processo de privatização a larga escala é um processo que exige muitas negociações e exige muitos esclarecimentos para evitar más interpretações ou mesmo para evitar que as empresas que estão para ser privatizadas sejam consideradas como uma venda ao desbarato. Ver-se livre das empresas porque elas são problemáticas. Ora, se elas são problemáticas como propriedade estatal, pelo menos durante um tempo elas serão problemáticas mesmo do ponto de vista privado. Vários economistas, desde há muito tempo, desde a década de 70 pelo menos, consideraram que o princípio da propriedade não tem a mesma importância que se lhe dava antes, tanto no liberalismo, que era a propriedade privada em termos absolutos e radicais, como a propriedade estatal, tal como propunham os estatistas que às vezes se apresentavam indevidamente como socialistas. Mas é importante verificar também que, além de esclarecer que as empresas a privatizar são empresas viáveis após algumas alterações, tanto no capital quanto nas formas, nos métodos de gestão e no seu relacionamento com o mercado nacional e internacional, por outro lado, é importante ter em mente que tipo de investidores se pretendem, e é para esses que têm que ir as grandes mensagens. Tanto no domínio do transporte aéreo quanto no domínio do petróleo, só para citar esses dois exemplos, nós estamos perante uma situação internacional que nem sempre é favorável. Ou seja, que os preços do petróleo, sobretudo o bruto, estão baixos e a situação do transporte aéreo sofre com um excesso de oferta, nos casos, e excesso de improvisação, as chamadas low cost, por outro lado. Então, há que apresentar o conjunto da privatização, e isso é que dá o caráter saudável ao processo, como sendo uma iniciativa do Estado no sentido de democratizar a propriedade. A propriedade já não é, para a maior parte dos economistas, aquele elemento absolutamente central que determinava tudo, como se achava antigamente. Tanto os liberais radicais, que viam tudo em termos de privatização e negavam qualquer possibilidade de propriedade social, seja Estado, seja cooperativa, e por outro lado também não tem nem pensar a mesma importância que lhe davam os estatistas, ou seja, aqueles que se diziam socialistas, mas que no fundo transformavam o Estado como grande patrão. O Estado às vezes não tem condições nem de gerir a administração pública, quanto mais gerir empresas. De maneira que é esta mudança estrutural que tem que ser apresentada como fator central e não estar a vender empresas porque elas estão a ser mal geridas e porque elas dão prejuízo. Logicamente que a negociação então tem que não só ser transparente, como ela tem que ser muito precisa da parte dos atuais detentores da propriedade. Quando eu digo que ela tem que ser transparente, no máximo possível deveria passar por bolsas. Ou seja, que o mercado de capitais, com as informações que ele requer para qualquer medida deste tipo, já garante, de facto, pelo menos uma grande parte da transparência. A transparência é fundamental num país como Angola porque a gestão pública, a gestão das empresas públicas, então, tem sido tudo menos transparente. Ou seja, que nós sabemos que muita gente transformou a propriedade pública como se fosse propriedade privada. Então é preciso que essa imagem seja completamente desfeita, é o primeiro elemento fundamental para uma privatização bem feita. Em segundo lugar, uma demonstração contabilística correta das perspectivas das empresas que se pretende privatizar no mercado. Uma perspectiva para o mercado. Isto não pode ser feito, ou seja, durante a negociação. Tem que se entrar na negociação com este processo na mão. Enfim, contactos e negociações com empresas que possam eventualmente estar mais interessadas ou com investidores que possam estar interessados é uma medida muito importante. Daí que, em termos internos, tem que se ver quais são os órgãos ministeriais que vão ser criados nesse sentido, os órgãos ministeriais de negociação que têm a obrigação de fazer informação correta logo à partida e, por outro lado, a diplomacia económica. Quero lembrar que para quase todas as grandes escolas de economia a informação é um elemento absolutamente central.
Os neo-institucionalistas chamam-lhe que é o principal custo da transação. Aqui estamos perante um processo de transação que exige tudo isto. Então, temos pela frente a necessidade de esclarecer todos estes pontos, os passos que vão ser dados e as garantias de que nestas privatizações uma parte do capital estará à disposição da sociedade angolana. Ou seja, que não se pense que a privatização é apenas um processo do chamado IDE, o investimento direto estrangeiro. Não, há capital nacional que deve ser associado e há capital dos trabalhadores das próprias empresas que pode ser associado, nem que seja através de vouchers que depois serão amortizados. Estes são os princípios básicos que nos parecem ser condutores de um debate muito necessário à escala nacional, no momento em que o pacote de privatizações é realmente muito extenso e em que todos sabemos, não adianta escondê-lo, a situação financeira do Estado é muito, muito difícil. O João Gonçalves, destacando a importância das negociações aturadas para que o processo das privatizações seja bem concretizado, e ficou bem evidente que a privatização é, acima de tudo, uma iniciativa do Estado para democratizar a propriedade. Vamos ter grande entrevista daqui a pouco, no sábado, às 10h10. O assunto é privatizações. O que ainda precisa de saber sobre o tema. No sábado, às 10h10, esclarecemos todas as dúvidas. Os grandes dossiês abordados numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Ora, 10 da manhã, 32 minutos. Temos à disposição os terminais telefónicos para os ouvintes. E antes mesmo de anunciar estes terminais telefónicos, tenho indicação de que o telefone já tocou. Temos em linha Paciência Samuel e o David Fernando. Primeiro Paciência Samuel, que está aí já há muito tempo e cheio de paciência. Costuma ser mesmo paciente. Paciência Samuel, bom dia. Vamos à sua participação. Bom dia, viva a RNA como de hábito. Viva. Bem, eu vou falar do investimento naquilo que na área onde eu sou formado, que é muito importante, na área do turismo, porque o turismo é a única nossa salvação aqui, mas é preciso que se faça trabalho de base, porque o turismo e a hotelaria é uma indústria muito grande, que dá empregos, direitos indiretos, etc. Mas temos que ser mais sérios, porque o nosso executivo pode criar um código de investimento turístico. Não existe. Isso tem que passar no parlamento. Porque quando esses estrangeiros vierem aqui e pensarem em investir na área turística, então aí já onde é que está são outros 500. Né? E depois, a tirar essa mentalidade do angolano, por exemplo, os sul-africanos chamam os angolanos de 50-50. Quer dizer, o investidor está a chegar aqui, querem dividir com ele 50% por 50%. Não pode, temos que tirar essa mentalidade. Depois, no ambiente de negócios que se fala, muitos de nossos chefes não falam línguas, não falam inglês, não falam francês, não falam alemão, não falam italiano, são poucos. Então, nessa coisa também de negócio tem que haver fator língua. Nós até aqui, como a minha associação, a Associação de Guias de Intérprete Turístico de Angola, temos aqui jovens que estudaram nos Estados Unidos, na África do Sul, que falam muito inglês, mas não são tipos de achados. Às vezes, quando há um fórum, são pagos 5.000 kwanzas, então o intérprete ganha por hora $500. Então temos que valorizar aqui quem aprendeu inglês, não é fácil. E a questão também de curso, que temos que ver nessa preparação de empresa, a questão da corrupção, tem que haver transparência, honestidade, porque ainda as pessoas continuam a ser corruptas, ainda não acabou bem. Quer dizer, não vai acabar, né? Mas também não está diminuindo tão bem, um pouco só. Eu, por mim, ainda sei que há casos que ainda de corrupção que está a existir, não estamos conseguindo tirar esse cancro. Agora, problema dos quadros. Os quadros existem em qualidade e em quantidade aqui, mas não estão, até agora, os quadros não estão nem achados.
Muitos jovens já estão há 15 anos em casa, nunca encontrou emprego, não recebe o currículo dele, veio de fora, o governo gastou milhões, vem aqui e não faz nada. Vamos agradecer ao governador do Banda Congo, que recebeu 26 quadros. Vamos agradecer. Os outros governadores não podiam pensar nisso. E outra proposta que eu tenho aqui, em termos de quadros. Porque, para falar de privatização, temos que revisitar o quadro angolano. Eu vi que parece que querem contactar o Banco Mundial para nos ajudar. Então, o angolano formaram-se. Nós estamos nos formando fora. Temos capacidade. Agora, esse Banco Mundial, ele também não terá parte dele. Essas consultorias de exterior têm que acabar. Temos que confiar no nosso homem aqui. O estrangeiro chega, faz 2 anos, deixa o know-how, vai embora. Por exemplo, em Marrocos é assim. Agora, se nós começarmos a confiar em consultorias estrangeiras, estamos mal. Agora, falando mesmo aqui do estudante, havia uns estudantes de quadros da Itália. O próprio Inaré está a lhes complicar mais para voltar na Itália porque não meteram o carimbo de embaixada. Mas isso aqui não é bom. E para acabar, vou falar aqui da imagem do país. Isso também conta. Pior é, por exemplo, o país promoveu Angola na Itália, próxima semana, depois vou para Nova York, depois vou para a Ásia, etc, na China. Mas essa coisa de problema do Sul, a seca mesmo, seca e pobreza da população, todo mundo está a ver. O nosso presidente ou o nosso executivo tem que tomar medidas. Tomar medidas não, conversar com a população para deixar um orgulho, porque é menos de 1 milhão as pessoas que estão lá a sofrer. É uma vinga, é uma vergonha. Isso também. Não também encoraja o investidor vir aqui a ver isso. Vamos pensar que nós estamos a fazer, o nosso executivo está a fazer mais gestão. Por que não se conversa com essas pessoas? Vão para Xongoroi, vão para Camacupa. Aí temos sempre, eu estava falando com uma embaixadora, me disse, você tem aqui 100% de terras aráveis, 100% de rios. Eles não têm, só tem 5% ou 4%, mas tem tudo lá no país deles. Nós que temos tudo, Deus nos deu tudo, como é que a população fica aqui com fome e pobreza? Agora, foi nomeado o coso, como se chama? Um rei, no qual o Bangu vai encontrar com ele. E esse rei vamos junto com o presidente da República, porque ele tem a mesma ideia comigo. Ele vai lutar com a população seca, a pobreza. Só que uma ideia que eu não concordei, falou da horticultura. Tem que fazer horticultura, mas vamos fazer horticultura onde não tem água. Então, é nesta senda que a coisa aqui é muito, muito importante. Agora, capital do país também temos que ver. Temos que ter uma capital administrativa e uma capital econômica. Por exemplo, nós temos aí grandes cidades, Huambo, Huila. Uma dessas cidades poderia ser, ou a Luanda fica a capital administrativa e uma dessas cidades lá seria a capital econômica. Porque aqui em Luanda há muito fluxo de população, depois não há espírito de mobilidade. Então, é isso que eu tenho que dizer para não alugar mais. Muito obrigado, viva a RNA! Muito bem, paciência, Samuel, sempre interventivo, colocando aqui a questão do aproveitamento dos quadros, o aspecto da consultoria no processo de privatizações. Muito obrigado, paciência, vamos seguir. Os números são 927 78 08 79, 941 58 04 57, 927 78 08 79, 941 58 04 57 e o número por via do WhatsApp para as mensagens e participações 927 78 08 79. Está em linha o David Fernando? Ora viva, bom dia. Bom dia, um grande abraço. Certamente, e bom dia a todo o auditório de Cabina Cunene de Mar ao Leste, em particular os rádio ouvintes. Dizer que o tema em referência é muito importante. As privatizações das empresas públicas, eu tenho de plena certeza de dizer que é uma ideia muito louvável e é muito bom porque vão gerando empregos para essa camada juvenil e não só. Porque temos observado N empresas. Eu, como estou mesmo ao lado do ramal da linha férrea, eu acho que esse ramal que foi reabilitado ainda tem pouco tempo de vida, mas se olharmos naquilo que seria a manutenção, tenho a plena certeza que está mal gerida em termos de manutenção, aliás. E desta feita, se privatizassem, eu acho que o cuidado seria outro e o afluxo do pessoal nas estações, o sistema de circulação dessa locomotiva seria tempo e hora conforme é a demanda mesmo que temos observado nas estações. De igual modo, há muitas empresas, por exemplo, também na área da construção civil, em destaque, por exemplo, algumas de estrada,
temos o Instituto Nacional de Estrada, que é o INEA. Também se tivessem aquele sistema de privatizar, não sei se também consta, eu acho que o cuidado também seria outro, porque o nosso problema tem consistido na manutenção. Quer dizer, o Estado tem iniciativa, injeta capitais, algumas empresas executam e aquela obra fica aí abandonada sem nenhuma supervisão de manutenção. E se houvesse algumas empresas privadas que tomassem cuidado, eu acho que seria mais valia, teríamos o capital humano ali empregue, teríamos o cuidado taxativamente de qualidade e a situação seria de uma maneira conforme o povo prospera. E desta feita, mesmo nessas privatizações que estamos a ouvir, é preciso que a quem é do direito, em particular o executivo, tenha mesmo cuidado das empresas que têm qualidade, de ganharem essas empresas, não aquilo que é o tráfico de influência, nepotismo, e chega na execução, não é aquilo que é de encontro ao povo. E também temos de ter aquele espírito de ouvir mesmo esse povo. Algumas criações que estamos a ouvir, principalmente a comissão de moradores, é ali onde tem aqueles que vivem a realidade de tudo o que se passa. Não é só ouvir, por exemplo, como convidam na cor partidária, as organizações partidárias, mais nada, e tomam as decisões sem ouvir o cidadão comum, aquele que vive a realidade. Isso aqui tem que acabar, porque o tempo não condiz a verdade. E desta feita, se a quem é do direito optar por essa vertente, tenho a certeza que teremos um estilo de vida, apesar de que nem todos serão empregados, mas uma mínima mente de gente estarão empregados, porque também temos muitos quadros à deriva, sem nenhuma suas contribuições no ramo de aquilo que eles aprenderam cientificamente. É tudo? E assim sendo, é tudo. Aquele abraço fraternal era a minha contribuição. Obrigado. David Fernando diz sim às privatizações e que sejam feitas com transparência. É a ideia de David Fernando. Está no BIE. Vamos ao IS. Afonso Frederico, bom dia. Bom dia, caríssimo jornalista. Bom dia ao vasto auditório da Rádio Nacional de Angola. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Sem perca de tempo, dizermos que a iniciativa é boa. Como sempre eu digo que o governo tem tido boas iniciativas, mas o problema tem sido a prática. É muito bom para que a economia seja mais alavancada. É preciso mesmo que haja essa privatização às empresas. Mas há um dos problemas na qual nós vivemos é a fiscalização, o maior controlo do funcionamento dessas empresas. E eu quero deixar aqui o repto para o governo, que é preciso ter uma maior cautela a quem fazer entregue dessas empresas que serão privatizadas. São tantas, são 195. E é preciso nós pensarmos das consequências que poderemos ter sobre essa privatização. E para que haja um bom trabalho, para que haja uma economia evolutiva, porque nos últimos tempos a vida que nós vivemos é com maior dificuldade, tudo porque a economia não avança. Então, diz que o governo pensou em tomar essa decisão, não é boa iniciativa, mas também deve ouvir o povo e vir esclarecer como é que será esse processo. Porque quando não quer ouvir o povo e fazer da maneira que ele fazer, e depois, amanhã, quem serão os culpados? Então é preciso que haja uma maior transparência e não pensar a quem entregar, mas sim nas pessoas competentes, nas empresas competentes. E pensamos nós que nós temos ainda empresas angolanas e empresários angolanos que são competentes, que podem fazer alguma coisa no que diz respeito à evolução da nossa economia. Para deixar mais tempo para ouvir mais, pensamos nessa que essa é a nossa contribuição. Obrigado, Afonso Frederico Nunes. Privatização, sim, maior controlo no funcionamento das empresas a serem privatizadas e também a fiscalização rigorosa para que a economia avance. Honório João está no Kwanza Norte. Sim, bom dia. Bom dia, obrigado, seja bem-vindo ao Sábado às 10h10 que fala das privatizações, com uma grande entrevista daqui a pouco com Patrício Vilar. Sim, obrigado, eu. Gostaria de saber ao
caro técnico que se encontra no estúdio, que benefício a população ou as empresas angolanas terão com a privatização das empresas? E gostaria de saber se estão a precaver também a situação da Caixa Social e dos trabalhadores das empresas atuais ainda não privatizadas, dos descontos da Caixa Social, se estão a precaver isso. E gostaria também de saber, por exemplo, tem algumas empresas, quanto a litígio com os trabalhadores, agora estão a fazer fusão. Por exemplo, aconteceu comigo, trabalhei em uma empresa cá de mecanização agrícola e obras públicas, em que tive acidente de trabalho, tive a cegueira parcial, foi em 2008. Neste preciso momento, estou com a cegueira total. E a empresa furtou-se, fugiu, até agora o caso está no tribunal há mais de 8 anos, não decide, nem um diferimento sai. A empresa hoje fizeram a fusão. E o dono, dizem que o suposto dono é o senhor Carlos Alberto Jaime Pinto. Hoje estou nesse preciso momento, sou pai, sou filho. Sou pai de família que sustentou a família. Nesse preciso momento encontro-me em casa com uma cegueira total, não sei o que fazer, já recorri a algumas rádios e televisão, até hoje não sai de ferimento, até o Jornal de Angola já publicou, até hoje estou mesmo assim. Será que essa empresa ainda pode concorrer? É tudo? Sim, é tudo. Obrigado, Honório João, no Kwanza Norte. Espera benefícios para a população neste aspecto das privatizações e questiona a situação social e dos descontos dos trabalhadores de algumas empresas, muitas delas também na lista das 195 a serem privatizadas. Atanásio dos Santos também está no Kwanza Norte. Bom dia, vamos à sua participação. Sim, bom dia ao vasto auditório da RNA. Bom dia, Angola. Estamos a ouvi-lo. Sim, sobre o tema é pertinente. Eu concordo com a privatização de certas empresas. Por quê? Porque as empresas têm o dever de captar lucros para o seu desenvolvimento. Ou seja, as empresas têm que ter a capacidade de autossustentar-se. O que vê-se em muitas empresas públicas é que o Estado tem estado a injetar dinheiro e que, em contrapartida, não se vê nenhum benefício. Então, eu sou de opinião e concordo com a privatização das empresas, desde que esteja salvaguardada, não é, os empregos de alguns funcionários, porque há empresas, no ato de privatização, vai ter a necessidade da redução de pessoal. E a minha questão é, e alguns desses funcionários onde é que estarão? Desde que esteja salvaguardada os direitos de alguns funcionários, eu concordo sim com a privatização. É tudo? É tudo, obrigado. Obrigado nós pela sua participação, Atanásio dos Santos. David Miranda está em Luanda, saímos do Kwanza Norte para Luanda. Bom dia, vamos à sua participação também. Bom dia, Angola. Portanto, eu penso que o MPLA herdou um país semi-industrializado, não é? E, infelizmente, 44 anos depois, o MPLA não conseguiu tanto manter essas indústrias. A grande questão é o seguinte: o Estado vai agora privatizar as empresas e estão aí a dizer que estão salvaguardados os empregos dos cidadãos. Bom, o que eu saiba é que estas empresas, enquanto empresas estatais, têm sempre uma fatia do Orçamento Geral do Estado e portanto, com esta fatia é possível manter tanto a funcionabilidade, o emprego das pessoas. Uma vez privatizadas as empresas, portanto, eu não vejo aqui um empresário, portanto, se as empresas, se os ativos da empresa forem 100% privatizadas, portanto, eu não vejo aqui um empresário conseguir manter portanto, o grande número de trabalhadores, não é? E a empresa já não tem esta fatia do Orçamento Geral do Estado, obviamente. Não vejo aqui o empresário conseguir manter o número de trabalhadores, não é? Que receberá do Estado. Portanto, eu penso que aqui deve haver alguma sinceridade, uma honestidade também da parte do próprio governo, do próprio Estado,
dizer a verdade às pessoas, porque eu não vejo, sinceramente não vejo. Então é preciso que se crie formas para que, na verdade, as pessoas não pregam emprego, porque está em causa é a vida do homem, manter o homem, ter o emprego, ter possibilidades de viver. Portanto, esta é que é a grande questão. Olha, nós temos, eu comecei a dizer que o MPLA recebeu o país do colono, um país semi-industrializado. E neste momento nós temos o país completamente paralisado em termos de indústria. Eu tenho me referido muito à província do Huambo, onde as empresas estão completamente paralisadas. É verdade que houve um período de guerra em que tanto a guerra destruiu quase tudo, mas também já estamos há 18 anos de paz e que era possível mesmo reabilitar essas empresas e empregar grande número da juventude hoje no país, não é? Temos um nível elevado de criminalidade. Portanto, também tem a ver com o desemprego da juventude. Tanto as pessoas crescem, formam-se e depois não encontram tanto a forma de viver. Alguns, tanto com menos iniciativa, recorrem a essas práticas de criminalidade. Portanto, é preciso que não aumentemos o exército de desempregados com esta privatização das empresas. Eu não estou contra, mas portanto, devemos aqui velar a questão do homem, do empregado. É tudo? Bom dia, obrigado, David Miranda. Espera que o processo de privatização tenha em conta a salvaguarda dos empregos, os postos de trabalho. Agora José Chiloia no Lubito, em Benguela. Bom dia, José Chiloia. Obrigado, senhor jornalista, obrigado. Sim. A minha questão é essa de que estamos a ouvir que andam todas as empresas aqui lá do Estado, passa para a privada. Então, também o Estado não é bom tudo entregar nos privados. Então, nós também vamos, mesmo nós próprios angolanos, não conseguimos dirigir para que todos os angolanos trabalhamos, o país é nosso, mas tem que chamar essas pessoas de fora. Depois nós também começamos a se escravizar. Quer dizer, uma coisa que não está bom. E agora, os que vêm de fora, as empresas de fora, aqueles também vêm dar com os irmãos dele, conforme aconteceu com os chineses. Devem de meter os trabalhadores como os angolanos, meter os trabalhadores angolanos. Não, leva já que são os homens dele. E também não pode. Então, essas empresas que vêm a receber, as empresas do Estado, também não pode mais levar os irmãos dele. Então, vem o próprio dono da empresa. Quando chegarem aqui, então tem que meter os próprios angolanos. Não pode meter mais pessoas de fora. É verdade. Também os irmãos que estão aí a andar com tributo, também não pode falar só logo o MBLA. Então, se falarem o projeto, eu trabalho, não é o MBLA. É verdade. A minha questão era essa. Também os nossos irmãos que estão a ligar, também falam muito, vamos andar com só. Porque muitos que querem entrar também, às vezes contribuem que querem entrar aquele que está a lutar, aí vai falar mais coisa boa. É verdade, a minha questão era essa. Muito obrigado, meus jornalistas, estamos juntos. Obrigado. Objetivo e curto, José Chiloia, no Lubito. Entendo que as privatizações devem acontecer, mas que sejam salvaguardados os lugares para os nacionais, os lugares de trabalho. Joaquim Venâncio está em Benguela. Antes de chegarmos às 11, antes da grande entrevista com Patrício Vilar sobre as privatizações, vamos à sua participação. Faltam 7 minutos para as 11. Muito bom dia, senhor jornalista. Bom dia, obrigado. Ok, eu vou ser breve. É o seguinte, o tema é muito bom e os nossos colegas já falaram muito e bem. Eu queria dizer o seguinte, o governo formalizar este concurso de privatizações, ele deveria fazer uma seleção, quase de todos os partidos na oposição deveriam também participar. Não é só aqueles que pertencem no mesmo partido. Okay? Porque temos as mesmas pessoas que fundaram as coisas e, quem sabe, teremos as mesmas pessoas que serão admitidas nesse tipo de concurso. Porque se nós tivermos esse tipo de espírito e esvaziar-se muito, eu acho que vamos desenvolver, porque os opositores também têm os seus quadros e sentem mais ainda pelos angolanos. E eu não vou ser breve, quem sabe, se nós tivéssemos pelo menos 3 ministros em Angola, da parte da oposição, ou 3 governadores,
nós deveríamos desenvolver. E para terminar, há um assunto que valeu muito, que tem valado o país, aqueles nossos irmãos do Cunene, que têm viajado a quilômetros para alcançar a República da Namíbia, para assim poderem ter a sobrevivência. Eu acho que a população que tem feito as campanhas para que as pessoas tenham comida, acho que acabaram as reservas. Eu penso que todos os partidos deveriam fazer pouco a pouco para poder, então, saciar aqueles nossos irmãos, sobretudo os deputados. Eu acho que tem deputados que representam esses países, ou seja, essas províncias. Não é só lá onde tem esse problema, mas todo, exatamente, vou já terminar. Então, é mesmo isso, os nossos deputados devem nos ajudar. Pronto. É tudo. Obrigado, nós. Em cima da mesa, privatizações, no sábado às 10h10. Vamos atender o Muniz Luamba, está em Malães. Bom dia, Ideia Afonso. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional. Bom dia e seja bem-vindo ao sábado às 10h10. Muito obrigado. Dizer então que sobre o tema privatizações é importante, mas é preciso que o Estado garanta aos trabalhadores a inserção na Caixa Social de Segurança Social. Porque em qualquer atividade laboral, o importante é o fim bem terminado. Todo e qualquer trabalhador ou mesmo funcionário teme pela invalidez ou reforma. Tem-se visto às vezes em algumas empresas privadas, mulher quando está em estado de mãe é despedida e sem causa justa. É bastante preocupante. É tudo para mim. Obrigado. Obrigado a nós. Muniz Luamba em Malães. Daqui a pouco vamos à grande entrevista com Patrício Vilar, que também é presidente da Comissão Executiva da Abodiva. Vamos para a grande entrevista pontualmente a partir das 11. Faltam 4 minutos. O assunto é privatizações. O que ainda precisa de saber sobre o tema? No sábado às 10h10, esclarecemos todas as dúvidas. Os grandes dossiês abordados numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Era tudo por amor e quando se amava se davam flores. No tempo do Kwanza Burro, nosso saudoso Kwanza obediente, só bastava 50 cimbeu para comprar piteu. No tempo do Kwanza Burro, Gasparito não era ambi, se comprava na loja do povo e o povo comia. Se comprava na loja do povo e o povo comia. No tempo do Kwanza Burro, alambamento era tradição, garrafão de vinho na mão e na carta 50 cimbeu. Hoje o Kwanza ficou esperto, mamauê. Na carta do pedido agora embora dólar, vamos parar aonde mamar. Hoje o Kwanza ficou esperto, mamauê. Maria não quer flores, quer embora e desce Veracruz. Vamos parar aonde? Só me resta é chorar e mamauê. 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 Burro mais velho é quem tinha mais idade. Hoje é quem tem bora cumbu, jabaculé, famoso papel.
Candengues de 20 anos dando dreguelhas em cotas de 40. É só na Mangolê, é só na Mangolê. Agora na carta do pedido estão pedir muitas coisas, mamá. Sapato, sola seca, carrada de areia, parabólica com 6 meses adiantados, panos do Congo, cerveja do estrangeiro, ser nacional esboramborado, televisão de 60 polegadas, chinês para vedar terreno de 20 por 40. Só me resta chorar, ai minha mãe, só me resta chorar. Já passamos das 11, tal como já passou também o tempo Kwanza Burro. Nos resta é seguir adiante com fé e esperança de que haja uma vida melhor nos próximos tempos. O assunto é privatizações. O que ainda precisa de saber sobre o tema? No sábado às 10h10, esclarecemos todas as dúvidas. Os grandes dossiês abordados numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Ora, muito bem, o Governo decidiu abrir mão parcial ou totalmente de 195 empresas do setor empresarial público que serão vendidas com base num cronograma que vai estender-se até 2022. Já está estabelecido que 175 empresas vão ser vendidas através de concurso público, 11 em bolsa e 9 por oferta pública inicial. Na grande entrevista de hoje, Patrício Vilar, coordenador adjunto do grupo técnico do ProPriv e também presidente da Comissão Executiva da Abodiva. Bom dia, Patrício. Bom dia. Seja bem-vindo. Já o saudamos e vamos agora a esta grande entrevista que tem também o contributo dos nossos ouvintes. Este é, de resto, um processo que tem um ponto de partida, pois não? Privatizações. Pois, terá-se com certeza um ponto de partida, porque as privatizações não são um fim assim mesmo, são um início, mas mesmo para chegarmos a esse início temos que rebobinar o filme. E o filme tem a ver com o seguinte, nós já estamos em situação de crise económica há 4 anos e quando isto aconteceu porque efetivamente o modelo de gestão económica que tínhamos foi deparado com uma impossibilidade, que é a impossibilidade de ser mantido porque o preço do petróleo caiu a níveis que o tornavam impossível. De que modelo económico é que estamos a falar? Estamos a falar do modelo em que o Estado era omnipresente em toda a economia e fazia-o através dos recursos que arrecadava desse produto maravilhoso que continua de alguma forma a sustentar-nos, mas que o petróleo passa o exagero levou-nos a esta encruzilhada, não é? Bom, então, quando nós nos deparamos com isso, deparamos com 2 impossibilidades. A primeira é a impossibilidade do Estado ser omnipresente e, portanto, continuar a arcar com as responsabilidades da atividade económica, mas, acima de tudo, com a necessidade de tornar toda a economia eficiente e não apenas depender da eficiência do único produto que era o petróleo.
E, obviamente, como nós sabemos, por defeito, não é o Estado que tem a natureza de conceder essa eficiência à economia. Essa eficiência é própria dos agentes privados. E, portanto, o principal propósito deste programa é precisamente conferir a eficiência à economia nacional. E conferir, desta forma, também melhores condições de vida às populações. Porquê é que dizemos isso? Porque se as empresas se tornarem mais eficientes, naturalmente não só cresce a riqueza, como crescem os empregos. E, portanto, isto também de alguma forma responde às preocupações da população que está com receio de perder os seus empregos. E por acaso os ouvintes que ligaram, claro, rebateram esse aspecto dos empregos. Nesse aspecto e têm toda a legitimidade em estarem preocupados. Agora, temos é que perceber que empresas que não são eficientes, como é o caso do setor empresarial público, que acumulou o ano passado prejuízos avultados, não é possível dizermos que temos empregos neste momento. Aliás, nós temos déficit de emprego. Então a solução é outra. A solução é efetivamente pegar nas empresas que mais contribuem para o produto interno bruto e torná-las mais eficientes, de forma a que possam também reproduzir essa eficiência junto de todo o tecido empresarial. Isso só é possível se pudermos contar com o contributo de quem sabe gerir, de quem traz experiência, de quem traz know-how e quem traz dinheiro, obviamente. Patrício, a crise vem de 2014. Claro. Será que não teria sido feito isto mais cedo, este processo de privatizações? Essa é a pergunta para 1 milhão. Não é? Para 1 milhão... ou para $1 bilhão. Efetivamente, a resposta é sim, deveria ter sido feita mais cedo. O que é que terá acontecido? Sabe que o problema é sempre este, é que enquanto nós pensamos que estamos bem, não vemos necessidade de melhorar. Pronto. E esse foi o problema. Durante muito tempo nós tínhamos receitas relativamente fáceis. Aliás, verdade se diga que este processo de reestruturação do Estado e até de algum controle do endividamento, etc., começou ainda, se nós nos recordarmos, na crise de 2009. Nós penso que temos a memória fresca dessa altura, e já nessa altura se percebia que era necessário mudar o modelo da monodependência e, portanto, de tornar todos os outros setores eficientes. Obviamente, quando o preço do petróleo, quando a crise recupera o preço do petróleo só para níveis nunca vistos, para que termos preocupações, parecia não haver dificuldade. Exatamente. E então essa é a questão. Agora, parece claro que este modelo, pelo menos nos próximos tempos, não tem tendência para ser sustentável, porque nos próximos tempos não há qualquer perspectiva do preço do petróleo voltar a esses níveis. Por outro lado, há ainda outro agravante, é que o próprio setor viu reduzido a sua atividade, viu reduzido o seu peso. Porquê? Porque, obviamente, os agentes económicos, quando se deparam numa crise de um determinado setor, eles desinvestem. E foi exatamente isso que aconteceu no setor petrolífero em Angola. Houve, de facto, desinvestimento, ou seja, se nós verificarmos hoje, o nível de produção é bem mais baixo do que era há 4 anos atrás. E, portanto, estamos perante uma necessidade nacional, a necessidade de melhorarmos a eficiência da economia nacional. E isso só se consegue se contarmos com o contributo dos agentes económicos que o sabem fazer e que têm essa capacidade. Patrício, privatizações. Essencialmente estamos a falar de quê? Privatizações. E também os modelos escolhidos para que estas empresas sejam vendidas são os ideais? Pronto. Nós, na verdade, se olharmos para o programa, nós deparamos com 2 ligas, utilizando a gíria futebolística. Nós deparamos-nos, naturalmente, com a Liga das Empresas de Referência Nacional, porque se queremos atingir o desiderato de aumentarmos a riqueza nacional, temos que contar com essas empresas,
aquelas que maior contributo têm no produto interno bruto, e naturalmente estamos a falar de que setores? Estamos a falar do setor de recursos minerais e petróleo, estamos a falar do setor das telecomunicações, estamos a falar do setor dos transportes, estamos a falar do setor industrial, estamos a falar do setor financeiro, ou seja, aqueles onde realmente havia um maior peso no produto interno bruto. Tal como defende o comentador, Manuel Gonçalves. Exatamente, Manuel Gonçalves. É óbvio que para esse grupo de empresas, os critérios, ou aliás, os procedimentos de privatização são procedimentos muito mais exigentes e que trazem naturalmente a transparência que é necessária e, por consequência, trazem os investidores que são necessários para esse O Manuel fala da informação como uma ferramenta fundamental. É fundamental. Neste processo de gestão das empresas serem privatizadas. Fundamental. Mas estava a dizer que, e já lá vamos chegar, estava a dizer que esse grupo de empresas, por defeito, deve ser privatizado através de bolsa, tal como ele defende. E é isso que está consagrado no programa. Se nós verificarmos o programa, nós temos 32 empresas de referência nacional. Dessas 32 empresas, nós temos 17 que são com recurso à bolsa. Ok? Umas em leilão em bolsa, falamos outras... de Sonangol, Indiama, TAG, exatamente, os bancos BCI, BAE, ENSA... A própria Bodiva. A própria Bodiva também. São com recurso à bolsa. Sendo que apenas 10 das 32 é que será com recurso ao concurso público. Mas já vamos explicar também porquê, que há razões objetivas para isso acontecer. Bom, todas as outras empresas das restantes a atingir as 195 empresas, portanto, as restantes serão maioritariamente com concurso público. Porque estamos a falar de pequenos ativos, pequenas empresas e, portanto, só o trade-off de fazer todo o processo de recolha de informação e de produção, não é só de recolha, de produção. As empresas, para poderem divulgar informação, têm que ter capacidade de a produzirem. E a verdade é que o panorama do nosso setor empresarial público em matéria de relato financeiro é muito pobre, como sabemos já há vários anos. Organização, não é? Em termos organizacionais, e isso reflete-se naquilo que os investidores querem conhecer, que é a informação financeira acima de tudo. E, portanto, faça isso, essa segunda liga é maioritariamente para ser privatizada por concurso público. Há uma nota que é importante dar-se aqui, de uma vez por todas. O facto de a nova lei de base das privatizações a consagrar apenas procedimentos que são transparentes e ter proibido expressamente a adjudicação direta, acho que mostra bem o mote que se pretende dar à variável da transparência e da informação na alienação destes ativos. Mas vamos então à questão que me colocou, que é a questão afinal, o que é isto de privatização? Que conceito é este? Nós estávamos agora a falar de procedimentos, que é os mecanismos que utilizamos para privatizar, mas antes de mais temos o conceito que está espelhado na lei de base das privatizações como as modalidades. Ou seja, como é que eu posso privatizar? E o que o legislador me vem dizer é que, olha, você pode privatizar de várias formas. Você pode privatizar alienando parcialmente, minoritariamente ou maioritariamente parte do capital. Você pode ir fazendo, aumentando o capital e, portanto, fazendo uma oferta pública para esse aumento de capital. Você pode fazendo, se estiver em presença de ativos, como é o caso de muitas das unidades económicas que aí estão, são ativos. E posso dar alguns exemplos. Por exemplo, os hotéis são ativos, porque são ativos imobiliários, não são empresas que existem. E, portanto, neste caso, também se entende como privatização a alienação de ativos, pura e simples.
E depois temos ainda uma outra possibilidade, que é aquela que muitos dos nossos ouvintes e muitos dos nossos comentadores têm colocado, que é: para que privatizar se o que nós precisamos é de maior eficiência na gestão, podíamos concessionar a gestão? Pois, mas isso faz parte do conceito. Uma das modalidades é precisamente podermos ceder o direito de gestão e exploração. E, aliás, há setores inteiros onde se fará recurso praticamente a esse conceito, que é o caso das pescas. O caso ainda não está no programa, mas mais tarde ou mais cedo teremos que também tratar da entrada dos privados nesse setor, que é o setor de energia e águas. Portanto, há aqui, por exemplo, temos também o caso da Clínica Girassol, que está na lista e que será através precisamente da cedência da gestão, do direito de gestão e exploração, ou seja, vulgo concessão. Portanto, como vemos, a privatização não é vender as empresas. Ok. E é preciso, de uma vez por todas, desmistificar esse mito. Não é verdade. Até porque, no caso das empresas de referência nacional, nós temos duas situações distintas. Temos situações onde o Estado só tinha pequenas participações. E, portanto, o que se está a dizer, que é o caso do setor financeiro, o que se está a dizer é: não, o Estado retira-se do setor financeiro porque não faz sentido o Estado estar numa atividade que tem que valer por si própria, não é? Pronto, nós estamos a falar do BCP, isso é um caso à parte. O Estado entende que dentro da sua área de soberania deve manter o BCP. Exato. É uma decisão legítima do Estado soberano. Mas todos os outros bancos, como nós percebemos, retira-se. E faz todo sentido. Agora, nem sequer estão em causa os empregos. E as pessoas têm que perceber: onde o Estado já era minoritário, os empregos não estarão em causa, porque a gestão já era privada. O que se trata é de também utilizar de forma mais racional os recursos do Estado. Não faz nenhum sentido o Estado ter ali uma participação quando tendo em conta a perspectiva da eficiência e da eficácia. Exatamente. Pronto. Agora vamos ao outro grupo, que é aquele grupo que da outra liga, não é? Não, ainda da primeira liga, mas que é o grupo com o qual as pessoas estão mais preocupadas. Sonangol, Indiama, TAG, etc. Bom, então vamos lá perceber isto. Que é uma das questões que me têm colocado reiteradamente. Mas são empresas que têm apresentado os resultados. Bom, vamos por partes. Nós já vamos esclarecer isso, porque há aí também alguns mitos que é preciso desfazê-los, não é? Pronto. Por exemplo, o caso da TAG não é verdade, tem tido prejuízos acumulados, não é? Acumulados, pois. Pronto. Mas vamos referir que reiteradamente já me têm perguntado: mas porquê é que vocês demoraram tanto tempo? Então não era suposto isto já estar feito em 2018? Bom, para além da necessidade da produção legislativa, que toda a gente já entendeu, por exemplo, a lei de base das privatizações anteriormente não previa sequer privatizações através da Bolsa. Portanto, não era possível utilizar a Bolsa nesse sentido. Tinha outros problemas, faltava de facto alguns critérios muito claros de transparência, mas há aqui um problema central que é preciso explicar relativamente a estas empresas de referência nacional, como são a Sonangol, como são a TAG, a Indiama, etc. Era preciso ter ou repensar as estratégias setoriais. E foi isso que, nomeadamente, o setor dos recursos minerais e petróleo, o setor dos transportes, o próprio setor das telecomunicações e ainda o setor de energia e águas, que ainda está nesse processo, tiveram a fazer durante estes 2 anos. Tiveram a reestruturar, a reestruturar os seus setores, portanto, elaboraram estratégias de reestruturação setorial. É nesse sentido que se tem que perceber a privatização dessas empresas. No caso da Sonangol e da Indiama, as atividades soberanas que elas tinham, no caso da Sonangol, foi-lhe retirada, no âmbito da reestruturação, foi criada uma agência de concessionária, uma agência para atividade concessionária, e o mesmo projeto existe para o setor diamantino e para os restantes minerais.
O que significa que aí fica salvaguarda a preocupação da soberania do Estado. A soberania do Estado foi retirada dessas empresas. Agora vamos responder à questão, mas essas empresas não tinham lucros? Bom, depende do que estamos a falar. Se estamos a falar da atividade concessionária, ela dava lucro. Mas essa atividade foi retirada dessas empresas. Continua com o Estado. Certo? Então, o que é que o Estado entende sobre o que resta na atividade, que é a atividade de produção, de pesquisa? Bom, então, nessa atividade, naturalmente, as empresas têm que ser eficientes, têm que apresentar resultados e não estar dependentes da atividade soberana de concessão. Pronto. E sobre isso também descansar as pessoas, que embora o programa não especifique ainda, e já vou explicar porque é que não especifica ainda, qual é a percentagem de alienação em cada caso, a verdade é que para estas empresas que têm um peso extremamente elevado no produto interno bruto, ainda só estamos a falar da alienação de participações minoritárias. Pronto. Agora vamos explicar porque é que não colocamos ainda as percentagens a alienar em cada caso. Por um motivo muito simples. Porque isso tudo depende da receptividade que o mercado tiver relativamente a cada empresa. Nós ainda só fizemos... Estamos a falar da oferta dos investidores. Exatamente. Nós ainda só fizemos o programa. Agora é preciso trabalhar em cada uma das empresas. Já começámos no caso das empresas do setor financeiro, que têm procedimentos de oferta pública inicial em bolsa e que esses procedimentos são muito demorados. Para vocês terem uma ideia, o tempo mínimo a nível internacional é 1 ano, desde que se começa o processo, porque é preciso construir o prospecto. O prospecto é algo que às vezes pode ter 2.000 páginas e que conta toda a situação da empresa, mas ainda conta a história para justificar o facto da empresa querer captar financiamento dos investidores. E, portanto, tudo isto obriga-nos a trabalho. Que tipo de investidores o Estado pretende? Estamos a falar das empresas que vão à Bolsa. Bom, sim. Relativamente a isso, talvez seja o momento oportuno para explicar porque é que, para além da oferta pública inicial em Bolsa, nós também prevemos uma modalidade que é leilão em Bolsa. Pois. Qual é o problema que se passa? O problema que se passa é que há requisitos mínimos e nós utilizamos uma metodologia para verificar o cumprimento dos requisitos mínimos por parte das empresas. E a constatação é difícil, que é, olha, afinal a maior parte das empresas não tem contas auditadas dos últimos 3 anos sem reservas. E esse é o requisito mínimo, esse é só o ponto de partida. Depois é preciso as empresas terem volume e serem atrativas. Pronto. Bom, e portanto, de alguma forma, quando eu lhe digo os requisitos, já lhe estou a dizer o tipo de investidores que são necessários para estas empresas. Não, é de facto necessário investidores que tragam não apenas o capital, mas que tragam a sua experiência, a sua idoneidade. Exatamente, a sua idoneidade é um requisito bastante importante para a questão da transparência. Pronto. Bom, mas isso por defeito acontece numa oferta pública inicial. No leilão em Bolsa, nós temos no mercado de valores mobiliários em Angola uma figura que é menos exigente que a Bolsa, que nós chamamos de mercado de balcão regulamentado. E foi através dessa figura que nós enquadramos o leilão em Bolsa. Então, o que é o leilão em Bolsa? Na verdade é, primeiro, fazer-se qualificação prévia de investidores que são investidores daquele setor de atividade onde a empresa está enquadrada. E esses investidores têm que dar prova de que estão no setor a nível nacional ou internacional há muitos anos, que têm a sua idoneidade, que têm a sua capacidade.
Como neste caso é menos exigente e só se exige 1 ano de contas auditadas, qual é a intenção do Estado? A intenção é, olha, venha o parceiro estratégico, o investidor, que traz não só a sua capacidade, mas a imagem de marca, e com essa imagem de marca, mais rapidamente conseguimos convencer os investidores, os outros investidores também a aportarem capital e rapidamente, 2 anos, podemos então levar a empresa para o primeiro mercado da Bolsa. E isso exige, de facto, um processo de seleção muito criterioso, um processo de verificação de compliance desses investidores que aqui vêm. Há uma outra garantia que é preciso dar às pessoas, é que querem concurso público, querem leilão em bolsa, querem oferta pública inicial em bolsa, não há a mínima possibilidade dos potenciais investidores ficarem a dever. Que é o que aconteceu em muitos dos processos de privatização anteriores. Porquê? Porque é preciso primeiro que eles depositem. E só nessa condição é que eles podem participar nos processos. Portanto, também aí é mais um garante de transparência e de certeza de que estamos a entregar, pelo menos, a quem tem capacidade financeira. Agora, não termina aqui. Exato. Ou seja, não é pelo facto de nós colocarmos as empresas em bolsa, não é pelo facto de nós utilizarmos os concursos públicos que temos a garantia que as empresas vão ser eficientes. Há uma grande preocupação, e isso sim pode ser um ponto crítico na execução do programa de privatizações, que é a questão da concorrência. O pior que pode acontecer é transformarmos um monopólio estatal num monopólio privado. Há esse risco? É obviamente que sim, mas mitigado a partir do momento em que a Angola produziu a sua lei da concorrência. E, portanto, também no processo de privatização, a autoridade da concorrência terá que ser auscultada em cada um dos processos para verificar se aqueles investidores já têm ou não interesses noutras indústrias que estão a concorrer com aquela. Portanto, nós temos que salvaguardar a jusante que as condições de eficiência económica se mantenham. Porque se assim não for, apenas mudamos a propriedade e essa não é a intenção. A intenção é, de facto, aumentar a eficiência económica do país. O Patrício Vilar é o nosso convidado para a grande entrevista aqui no sábado às 10h10. São já 11h27. Patrício Vilar é o coordenador adjunto do programa técnico do ProPriv, o programa de privatizações, e presidente da Comissão Executiva da Aboldiva. Está aqui a ajudar-nos a perceber como vai-se processar tudo isso, tudo o que tem a ver com as privatizações. Patrício, aqui uma questão dentro do cronograma de privatizações. O anúncio acontece dias depois da Sonangol ter reforçado o investimento no Banco Económico e consolidado assim a sua posição de maior acionista. Vamos tentar perceber, sendo o Estado dono da Sonangol, porque é que se deixou a empresa fazer esse investimento para depois vir anunciar que vai desfazer estas ações, ou a intenção era afastar alguns acionistas indesejados da estrutura do banco? Não, isso é completamente enviesar a história. Não foi isso que se passou. O que se passou foi, como nós sabemos, o Banco Económico tinha uma estrutura acionista. Mas o Banco Económico é uma derivação do antigo Banco Espírito Santo Angola. O BESA. Exatamente. E todos sabemos o que se passou naquela altura. Sabemos que, em rigor, o BESA estava insolvente. A verdade é que, não obstante os esforços que foram sendo feitos, a situação nunca foi totalmente resolvida. Hoje continuamos a ter um buraco, acho que é a forma menos técnica, mas mais correta dos ouvintes perceber. Temos um buraco, continuamos a ter um buraco nas contas. Buraco financeiro. Um buraco financeiro nas contas daquele banco. Pronto, que vem do passado, mas continuamos a tê-lo. Então,
naturalmente que o supervisor, o Banco Nacional de Angola, instou o banco, ou os acionistas do banco, a fazerem um aumento de capital. Tinham que o fazer. A alternativa é que, se os acionistas não fazem aumento de capital, o que é que acontece quando um banco tem um buraco financeiro, um banco ou qualquer empresa tem um buraco financeiro e os acionistas não fazem aumento de capital? É declarado insolvência, não é? Bom, como vocês devem imaginar, quando estamos no setor financeiro, isso é inadmissível, porque tem riscos sistémicos, ou seja, os depositantes podem ficar sem o seu dinheiro. Portanto, isso não é razoável. E os bancos não trabalham sem dinheiro. Exatamente. Não é razoável. E, portanto, o Banco Central desafiou os acionistas a fazerem aumento de capital. E o que é que aconteceu? Bom, até porque havia situações de acionistas que, embora tendo subscrito, não tinham realizado. Quem tinha realizado, quem tinha prestado o dinheiro, hoje é público isso, tinha sido a própria Sonangol. Bom, perante a não intenção desses acionistas de realizarem e nem sequer de aumentar, ao contrário, de não aumentar o capital e nem sequer realizarem o que já tinham subscrito, naturalmente que aquele que tinha colocado lá o dinheiro ficou com a responsabilidade. E tem que o fazer, não é? Não é uma situação fácil, mas é uma situação que deriva da responsabilidade que já tinha enquanto acionista. Pronto. Agora, é claro que o Estado, através da Sonangol, tem que encontrar aqui a melhor forma de gerir este aumento de capital, de forma a garantir que os prejuízos que advenham no final, mesmo depois do ato da venda, sejam mitigados. Não é? E tem que se trabalhar nesse sentido. Agora, que não é uma situação fácil, não é? Agora, reparem, como devem imaginar, não era possível vender um banco com aquela situação financeira de imparidade. Era impossível, completamente impossível. Talvez por esse motivo é que nós verificamos que o Banco Económico, ou seja, a data de privatização programada para o Banco Económico é para mais tarde. Precisamente porque primeiro há que resolver esta questão. Há que realizar esse aumento de capital que já foi decidido, aliás, em Assembleia Geral. Sanear financeiramente o banco. Portanto, não é verdade. A verdade é esta, é que o acionista que lá estava tinha a responsabilidade de reequilibrar financeiramente o banco. Ou então declarar insolvência, o que não é uma possibilidade. Pronto, e então a possibilidade única e exclusiva era esta, não existe outra. Patrício, esta escolha é acertada, a privatização das empresas? Não há processos sem críticas? Há críticas contra este processo e porquê é que existem essas críticas? Mesmo que já tenham sido avançadas as razões bem fundamentadas para a privatização destas 195 empresas? Não, é óbvio que há duas naturezas de críticas. Aquelas que vêm de menor informação e de algum receio que por exemplo, há o receio de que este processo todo venha beneficiar um grupo restrito de pessoas ou que não seja muito transparente. Não, sobre isso acho que já respondemos. Não é possível isso acontecer face aos procedimentos que foram escolhidos. Quer dizer, em bolsa é impossível quase isso passar-se. É impossível, não é quase, é mesmo impossível. O que pode acontecer é alguém querer vir aparecer, mas depois não passa nem para o processo, porque não consegue depositar o dinheiro, não consegue dar provas de idoneidade. Portanto, isso não me parece que seja por aí. Eu acho que os maiores receios têm a ver com duas naturezas de questões. Primeiro, a perca da soberania. Acho que já fui claro sobre isso. Exatamente. O Estado salvaguardou-se. O Estado salvaguardou-se. As atividades soberanas continuam com o Estado. Está-se a fazer esse estudo também ao nível das telecomunicações e ao nível de energia e água. Ou seja, as infraestruturas poderem ou não continuar com o Estado e de que maneira que vão continuar com o Estado. Pronto. E, portanto, a soberania está salvaguardada. A outra questão que é colocada
e que também eu já respondi de forma talvez indireta, é a questão do perigo da perda dos empregos. Dos empregos, pois. Pronto, e as pessoas estão muito preocupadas. É óbvio que se entende a preocupação das pessoas, porque uma coisa é eu saber qual é a atitude do patrão a que eu já estou habituado, outra coisa é vir outro patrão. E aí temos que distinguir a dois níveis. Um é a maioria destas empresas que vão ser privatizadas não têm este problema. Porquê? Porque ou se tratavam de pequenas participações do Estado ou se tratavam de ativos, ou seja, de empresas que nem sequer já estavam a funcionar. Podemos falar do caso da ZE. A ZE são 52 ou 53 unidades industriais da Zona Económica Especial, mas na verdade nós teríamos 9 empresas a funcionar. Todas as outras estavam ainda por começar. Bom, e aí esclarecer que não se trata de empresas que não são, ou seja, não se tratam de empresas que não terão possibilidade de serem viáveis, não é isso, é que nem sequer tinham começado. E, portanto, temos que perceber isso. Depois ainda temos outras situações de empresas que também acabaram por ser concessionadas, os contratos não correram bem, mas isso também não é responsabilidade do Estado, porque os empregados eram empregados das empresas a quem tinham sido concessionadas. Portanto, aquilo que são empregados das empresas públicas, na sua maioria, não têm que estar preocupados, porque na sua maioria, das duas, uma. Ou estamos perante pequenas participações, e nesse caso já eram empresas de atividade privada, ou então estamos perante grandes empresas públicas, mas que nós sabemos, que, aliás, pelo que eu também já aqui disse, que maioritariamente vão continuar nas mãos do Estado, ou seja, vão ser alienadas pequenas participações. Portanto, haverá, sim, alguns casos em que haverá efetivamente mudança da totalidade das participações sociais, haverá alguns casos. E nesses casos a mensagem que é preciso passar é, primeiro, a lei salvaguarda os direitos dos trabalhadores. Aquele ouvinte que referiu, bom, mas temos que ser realistas e perceber que se queremos ser mais eficientes, teremos que reduzir o número de efetivos. É verdade. Isso pode vir a acontecer. Mas também não é menos verdade que a partir do momento em que nós passarmos a ter empresas mais eficientes e por esse nível uma riqueza maior, aumentará, crescerá o número de empregos. Isso parece-me evidente. Patrício, o Estado fica bem no meio disso tudo? Desse processo de privatizações? Bem como financeiramente? Sim, no geral, não é? O Estado só pode ficar melhor. Porquê? Para já, porque passa a libertar recursos para poder dedicar-se àquilo que é a sua vocação. E a sua vocação, quer do ponto de vista da área de intervenção social, quer do ponto de vista da área das infraestruturas, precisa de dinheiro. E, portanto, se o Estado entregar as empresas a quem efetivamente tem a capacidade para as tornar eficientes, então tem a possibilidade eficazes, bom, o conceito, é preciso esclarecer isso, o conceito de eficiência já pressupõe eficácia, o oposto é que não é verdade. Okay, pronto. Mas voltando, se o Estado fizer, pode ter não só mais tempo, mas mais recursos para dedicar à sua vocação. E a sua vocação é infraestruturas e atividade de intervenção social. Essa é que é a vocação. E, acima de tudo, também ter a capacidade de, ao invés de ser interventor na atividade económica, passar a ser facilitador. Facilitador. Essa é que é a principal vocação do Estado na atividade económica é facilitador. E, nesse sentido, nós temos que facilitar as entradas e saídas dos empresários, temos que facilitar as entradas e saídas de fluxos de capitais. Tudo isso tem que ser acautelado.
Okay? Patrício, falou há pouco da Zona Económica Especial. As empresas desta zona, uma vez privatizadas, vão gerir novos empregos? Acredita nisto? Acredito, porque, repare, eu acabei de dizer, muitas delas estão paradas. O que nós temos hoje na Zona Económica Especial é emprego precário. E nós temos que garantir o emprego das pessoas. Só é uma forma de garantir o emprego das pessoas. Temporário também, não é? Completamente, porque só uma forma de garantir o emprego das pessoas é as empresas funcionarem e serem rentáveis. Se não for assim, não há garantia de empregos. Eu penso que, infelizmente, já está mais... Está aí então uma salvação para a Zona Económica Especial, as privatizações. Eu volto a reforçar isto. Eu acho que a privatização é a grande oportunidade para a mudança do modelo económico em Angola. Agora, não é um fim em si mesmo. Ok. Há uma série de outras salvaguardas, e eu já dei aqui alguns exemplos, desde os fluxos de capitais, desde a questão da concorrência. Há uma série de salvaguardas que têm que ser desenvolvidas em simultâneo com o processo de privatização. Patrício, os especialistas em economia dizem que os ativos das empresas devem ser vendidos quando estão valorizados. Há muitas empresas que não estão nessa situação. Pois, mas então voltamos já à pergunta de há bocado. Não teria sido melhor fazer isto em tempo de vacas gordas, não é? Antes de 2014, antes da crise, exatamente, não é? Em tempo de vacas gordas. Agora, também vamos ser diretos. Eu penso que o principal propósito do Estado, aliás está consagrado na própria lei no programa, não é o arrecadar dinheiro. O principal propósito do Estado é efetivamente aumentar a eficiência económica e com isso melhorar as condições de vida das populações. Esse é o principal propósito. Mas sobre a questão de arrecadar receitas, também dizer-vos que o modelo como nós desenvolvemos o programa salvaguarda isto. Porque repare, por exemplo, no caso dos leilões em bolsa, que nós na terminologia inglesa chamamos block trade, tem uma vantagem. Qual é? É que nós não vendemos logo a maioria do capital. Vendemos uma parte, que até pode ser minoritária no início, desde que haja um acordo parasocial que entregue a gestão ao privado. Com este mecanismo, nós estamos a garantir que o privado que vem assumir a gestão vai contribuir para a valorização daquele ativo. E daqui a 2 ou 3 anos, aquele ativo será muito mais valioso e aí o Estado já pode alienar o resto das participações com um valor superior. Portanto, também isso está acautelado dentro do quadro económico que nós vivemos hoje. Tentamos encontrar os modelos que permitissem, de facto, maximizar os valores dentro do quadro económico que nós hoje vivemos. Falamos agora em 195 empresas. Quais serão os passos a seguir depois da privatização destas 195 empresas? Não, vamos dizer quais são os passos a seguir para privatizar estas empresas agora, antes de chegar aí, não é? Pode ser, Pronto, vamos antes de chegar aí. Porque nós, efetivamente, como eu referi, apenas é o início. Nós apenas fizemos um trabalho de due diligence prévia, mas agora é preciso fazer uma due diligence profunda a cada uma delas. Nós temos muitos problemas ao nível de muitas delas. Nós temos alguns problemas que são levantados pelos auditores de reservas patrimoniais, por exemplo. As contas? Mas nas contas há geralmente 2 naturezas de assuntos que se destacam. É a questão do património imobiliário, que muitas vezes não está registado em nome das empresas. E é preciso resolver isso. E esse vai ser um dos grandes trabalhos agora na materialização da privatização em cada uma das empresas. Aí já estamos a falar de empresas maiores, não estamos a falar naturalmente das pequeninas unidades. Mas depois temos aqui também questões de natureza societária. Algumas delas já foram reveladas a público, outras não, que há muitas situações de capital subscrito não realizado. E é preciso resolver isso antes de se passar à fase seguinte.
E, portanto, aí vamos ter algum trabalho de saneamento financeiro de algumas das empresas que aqui estão previstas. E esse, bom, no caso das empresas que vão à Bolsa, já está a ser elaborado um cronograma para cada uma delas. E, por exemplo, na primeira, que está prevista para 2019, que é a única que está prevista para 2019 em Bolsa, e aí é preciso esclarecer uma coisa. O ano que aparece no programa não é o ano de conclusão da privatização da empresa. Diz lá claramente, é o ano de início. De início. Porque é um processo, é um processo, é o ano de início. Com várias etapas. Com várias etapas. E, portanto, no caso desta primeira empresa, cujo início estava prevista para 2019, que é a ENSA, nós já fechamos o cronograma e, portanto, já estipulamos todas as fases que são necessárias para levar a ENSA à Bolsa. E é este trabalho agora que tem que ser feito para todas aquelas cujo procedimento é, de facto, ou IPO, portanto, ou oferta pública inicial ou leilão em Bolsa. Agora, o que é que se segue depois de 2022? O que se segue depois de 2022 é, em simultâneo, com o aumento da eficiência do setor empresarial público. Como penso que sabem, existe neste momento um processo de diagnóstico do setor empresarial público no sentido de o melhorar. E é necessário melhorar os procedimentos e os instrumentos de gestão dessas empresas do setor empresarial público para aqueles casos em que as empresas, embora se tenham alienado parcialmente junto dos privados, se mantenham maioritariamente nas mãos do Estado. E, portanto, nesses casos, tem que se melhorar os instrumentos. E há aqui uma grande vantagem em alienar-se, mesmo que minoritariamente, para privados, empresas que maioritariamente ficam nas mãos do Estado. Qual é a vantagem? É que torna-se tudo mais transparente. E há um maior poder de análise, não é discricionar, desculpa. Há um maior poder de análise por parte de quem está de fora. Conseguem ter acesso à informação por defeito, por direito. Isso torna as próprias gestões públicas mais expostas ao escrutínio. Isso é importante. Não ao escrutínio quando as contas são publicadas, mas ao escrutínio no dia-a-dia. Pois. E isso vai aumentar a eficiência dessas empresas decididamente. Essa é a grande vantagem. E também a responsabilização. A responsabilização, porque essa é a grande vantagem de uma empresa estar cotada em Bolsa, porque ela tem que praticamente todos os dias... É uma prestação de contas diária. Diária, né? quase diária. Repare, um fenómeno tão importante como este é dizer assim, bom, o Jonuel Gonçalves foi demitido da Rádio Nacional de Angola. Vamos imaginar, Jonuel, longe de mim, mas por exemplo, mas vamos imaginar que é isso. Pelo brilhante comentário que ele fez à volta disto, qualquer ouvinte perceberia que o Jonuel Gonçalves é de facto uma figura-chave neste programa e diria assim, bom, a Rádio Nacional está cotada em Bolsa, aquilo vai ficar em risco. E, portanto, o que eu vou fazer é vender rapidamente as minhas ações. Qual é o efeito disso? O valor de mercado da rádio desce, e imediatamente a seguir, bom, é melhor ir buscar outra vez o Jonuel Gonçalves, senão isto vai correr mal. Portanto, há aqui, de facto, esta vantagem, a vantagem da Bolsa ser um escrutínio público diário. E isso é que vai obrigar até os acionistas a encontrar os melhores gestores. Os mais competentes. Melhores capacitados. Exato. E, portanto, eu acho que melhores procedimentos, aliás, como o próprio Jonuel Gonçalves diz, melhor procedimento do que em Bolsa é impossível. Só lamentamos é que a maior parte das empresas ainda não estejam em condições de irem para a Bolsa e, portanto, encontramos aqui um mecanismo intermédio, como eu referi há bocado, que é o mecanismo do leilão em Bolsa, que permitirá depois um processo mais gradual, mais faseado, e um dia estarão
naquele mercado que nós chamamos de bolsa, de facto. E um dia, se calhar, voltamos a estar juntos aqui para outra abordagem sobre as privatizações. É um assunto de economia, e a economia comanda as nossas vidas. Patrício Vilar, muito obrigado por ter estado aqui nesta grande entrevista connosco. Aconselho, ou convido-lhe a ouvir ainda o João Noel Gonçalves nesta parte da conclusão. João Noel, de resto, este vai ser um processo onde o tempo e a delimitação de objetivos serão essenciais enquanto tudo for acontecendo. Ok, então estamos perante um processo que é muito vasto em termos de oferta, mas que está no começo. E um processo, mesmo que não fosse tão vasto, deste tipo, é sempre um processo que demora. As negociações, às vezes, levam muito tempo. E, às vezes, demora tempo para encontrar os parceiros. É como a diversificação da economia. Leva anos. Assim, o que se pode fazer é fixar objetivos de curto, médio e longo prazo e partir mesmo do princípio de que algumas empresas só poderão ser privatizadas em termos, digamos que, muito parciais. Às vezes nem sequer a maioria do capital. Hoje, muitos investidores que inclusive grandes defensores das leis do mercado, investem em determinados países, como é o caso dos países africanos e mais especificamente o caso de Angola, só investem se o Estado estiver presente. Ou então só investem se tiverem parceiros nacionais fortes. De maneira que, nesta conjuntura, tudo o que nós podemos e devemos fazer é manter o debate aberto e, de facto, esperar que alguns resultados iniciais possam ser estimulantes. Por exemplo, pessoas que desde já queiram entrar numa negociação. Voltamos a sublinhar aquilo que dissemos na abertura. A privatização não é necessariamente um processo de investimento direto estrangeiro. Este investimento é muito, muito útil. Este investimento é necessário, inclusive porque conecta muito melhor ao mercado. Inclusive porque envolve pessoas com muita experiência em outras empresas que são semelhantes às nossas, que se pretende privatizar, sem dúvida alguma. Agora, é importante também que a sociedade angolana, ela esteja, através daqueles que conseguiram capitalizar de alguma forma, esteja presente nisso e que essa capitalização que foi feita tenha utilidade social agora. Isto é muito importante também. Então, fazer as percentagens, mesmo que elas não sejam colocadas na mesa de negociações, os negociadores tenham percentagens na cabeça e funcionem um pouco mais, um pouco menos com elas. Obrigado, João Noel Gonçalves. Privatizações, o assunto que tratamos aqui na grande entrevista com Patrício Vilar, da Bodiva e também da comissão que trata do processo de privatizações. Uma vez mais, obrigado, Patrício Vilar, e esperamos voltar a tê-lo aqui numa outra oportunidade. O prazer é todo meu, até porque eu estou convencido que nem todas as dúvidas foram dissipadas. Aliás, a própria execução do processo vai levantar outras dúvidas. Como o João Noel Gonçalves diz, isto vai ser, acima de tudo, um processo negocial. Em todas as frentes, vai ser um processo negocial com os empresários, vai ser um processo negocial com as atuais administrações, vai ser um processo negocial com os trabalhadores. Há aqui algo que eu não disse, mas que o João Noel falou e é importante, que é a questão: os trabalhadores são parte envolvida do processo de privatização na Bolsa, porque está previsto no programa tranches de ações destinadas aos trabalhadores. Okay? Também está previsto no programa uma parte para o retalho, ou seja, para além dos trabalhadores, para o público em geral em Angola. Portanto, há aqui o garante e a intenção da democratização da propriedade, como muito bem disse o João Noel Gonçalves. Obrigado, Patrício Vilar. Está quase tudo dito nesta edição do Sábado às 10h10. Vamos ao encontro do Africano Neto, editor do Jornal de Sábado, para os destaques das matérias no jornal de hoje. Africano, bom dia, vamos. Sim, bom dia. Vamos então para algumas que vão dominar o grande jornal às 13 horas. Industrialização da SADC reúne em Dar es Salaam, Tanzânia, estadistas da região. Subsídios para sobas, seculos e outras autoridades tradicionais custa aos cofres do Estado 800 milhões de kwanzas.
todos os meses. Mais de 100 famílias no Kwanza Sul afetadas pela barragem de Lauca serão reassentadas em áreas e habitações seguras. Mais de 500 mil crianças vão ser vacinadas na Huila. Serviços de Investigação Criminal descarta haver em Angola tráfico de órgãos humanos. Palancas Negras têm provisoriamente novo treinador. Presidente da Venezuela compara Donald Trump a Adolfo Hitler. Estas e as 13 horas com a crónica pontualmente. Não perca. Muito bem, vamos agradecer a vossa presença neste sábado às 10h10 de hoje. Esta equipa regressa na próxima edição. Paulo Simão, Stanislau Garcia, Ana Maria Daio, Mendes Jacinto, Rita Nogueira, Dário Castro e Isaías Afonso. Bom fim de semana a todos. Estamos juntos. São tantas batalhas e a minha vida não prospera. Faculdades e cursos na lista de espera. Qual será a solução? Cota, mocota, que até para a música tocar custa dinheiro. Quando aqui não toca, toca no estrangeiro. Até dói no coração. Cota. Mocota. São tantas batalhas e a minha vida não prospera. Faculdades e cursos na lista de espera. Qual será a solução? Diz-me, cota, mocota, que até para a música tocar custa dinheiro. Quando aqui não toca, toca no estrangeiro. Até dói no coração. Mas eu não desisto, eu persisto, juro que insisto. E diante disto, eu sei que a minha vez, mocota, vai chegar. Tenho fé no coração, lá, 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 mas eu não desisto. Como a minha mãe que acorda de manhã pra colocar o pão naquela mesa humilde. Assim sou eu, a lutar pelos meus sonhos, os meus sonhos. Mas eu não desisto, como um camponês no campo a cultivar, que semeia seco e sem se preocupar. Diz meu candeeiro, terra pra cultivar. Meu pai dizia, o cota dizia, Monandengue, malembe, malembe, tu vais longe, pois sabes que o hábito faz um monge. Inspira-te na luta deste povo, batalha, Monandengue. Foram 500 anos de escravidão, mas hoje temos uma rica nação. Inspira-te na luta deste povo, batalha. Então não desiste, sempre insiste, nos jura que persistes. E diante disto, eu sei que a tua vez, meu filho, vai chegar. Mantenha fé no coração, tá bem, papá, mas eu não desisto. Como aquela zungueira que acorda de manhã pra colocar o pão naquela mesa humilde. Assim sou eu, a lutar pelos meus sonhos, os meus sonhos. Mas eu não desisto, como um camponês no campo a cultivar, que semeia cego e sem se preocupar.
cultivar. Meu candengue, o país já está a mudar. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.